Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. A exposição bíblica dessa noite está nos versos de 1 a 12. Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Você está utilizando uma das Bíblias da igreja em frente a você. Essa passagem está a partir da página 1053. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, o nosso clamor, como a gente acabou de cantar, é que o Senhor manifeste o teu perdão e o teu poder através da luz da tua palavra. Senhor, ilumina os nossos corações para que a gente possa ver mais uma vez a glória do teu Filho. Senhor, restaura a alegria da tua salvação. Espírito Santo, inclina os nossos corações para que a gente responda ao Rei Jesus com grande e intensa alegria. Só o Senhor pode fazer isso. A gente depende do Senhor para tudo. E a gente confia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O Senhor mostra mais uma vez quem é o Senhor Jesus Cristo, Pai. A gente ora para a glória do nome dele. Amém. Amém. O que é essa estrela que está se movendo aqui no céu? É um cometa? É uma conjunção de planetas? É uma estrela que está se explodindo? O que está acontecendo? E quem que são esses magos do Oriente? Quem são eles? São reis? Ou são astrólogos? O que um mago faz no dia a dia? O que é ser um mago? E de onde que eles estão vindo? Onde que é esse Oriente? E eles estão sendo sinceros na adoração dele a Jesus ou não? Ou é só um formalismo? E esses presentes? O que é esse ouro? E o incenso e a mirra? Tem algum significado ou não? Por que eles estão dando esses presentes para Cristo? Eu vou tentar responder essas perguntas a partir do texto, mas eu quero lembrar vocês que todas essas perguntas são só estrelas no céu de Mateus 2. O sol, o que resplandece com mais brilho e ofusca todas as outras perguntas, é a pergunta:
quem é esse recém-nascido rei dos judeus? Esse é o sol de Mateus 2. Eu não quero que a gente perca de vista quem que brilha mais forte. Então, o que está acontecendo aqui? Mateus começou o evangelho com Abraão, 2000 anos antes de Jesus. Ele passa por Davi, 1000 anos antes de Jesus. Ele passa pelo exílio, um pouco mais de 500 anos antes de Jesus. Ele termina o capítulo 1 falando sobre o nascimento sobrenatural dessa criança. E agora, aqui no capítulo 2, ele continua avançando no tempo. Ele vai falar sobre a infância de Jesus. Ele vai continuar provando que Jesus é o cumprimento de todas as promessas de salvação que Deus fez para Israel. Mas além disso, ele vai começar a mostrar também que desde o começo da vida desse rei, respostas opostas são dadas para a vinda dele. Respostas opostas. Alguns respondem com adoração, outros respondem com rejeição. Então eu quero mostrar para vocês 4 contrastes que a gente vê aqui em Mateus 2. Primeiro, Jesus é humilde, mas ele é exaltado. Jesus é perseguido, mas ele é protegido. O Senhor Jesus, o rei, é conhecido, mas ele é ignorado. E por último, o rei Jesus era desconhecido, mas agora ele é adorado. 4 contrastes. Primeiro, o rei é humilde, mas ele é exaltado. Versículo 1 dá o contexto da visita dos magos. Fala que Jesus nasceu em Belém nos dias do rei Herodes e que uns magos estão vindo do Oriente até Jerusalém. Esse é o cenário que acontece aqui. Mateus capítulo 2. Belém, essa cidade onde Jesus nasceu, ficava 8 quilômetros de Jerusalém. 8 quilômetros de Jerusalém, muito perto. Guarda essa informação no coração, a gente vai usar ela daqui a pouco. Belém ficava super perto de Jerusalém. O rei, na região da Judéia, é Herodes. E tem os magos vindo do leste, Oriente, em direção a Jerusalém. Eles param em Jerusalém porque Jerusalém é a capital. E eles começam a perguntar onde que está esse rei dos judeus que nasceu? Aonde que ele está? Onde que ele deveria nascer? Então, os sacerdotes e professores do Antigo Testamento respondem, versículo 5. Eles respondem, em Belém da Judéia. E a razão dessa resposta que eles dão é uma profecia super específica que Deus deu sobre o nascimento dele. No versículo 5, fala, porque assim está escrito por meio do profeta Miqueias, como a gente ouviu no culto. Versículo 6, e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Essa profecia é claramente messiânica. Ele está falando de um guia, um governante que vai liderar o povo de Israel. Ou, a palavra que ele usa exatamente é apacentar. Ele vai pastorear o povo. Ele é um rei e ao mesmo tempo ele é um pastor que nos guia, nos protege, cuida do seu povo. O contexto de Miqueias 5 ajuda a gente a entender o que Mateus quer trazer com o cumprimento dessa profecia em Cristo. A promessa de um governante lá em Miqueias é a promessa de alguém que vai resgatar o povo de Israel que está no exílio, longe da presença do Senhor, de volta em direção à presença dele. Miqueias profetizou junto com Isaías, um pouco antes de 700 antes de Cristo. Então a promessa em Miqueias é que esse governante, ele vai julgar os inimigos externos, que é a Síria, e ele vai julgar os inimigos internos, a idolatria do coração do povo. Ele vai restaurar o povo ao seu Deus. Vai remover toda a feitiçaria e todas as adivinhações. Então o que Mateus está mostrando aqui é que Jesus é esse rei, que também é um pastor, que vai tirar o povo do exílio e vai levar o povo de volta à presença do Senhor. Então, a origem humilde de Jesus em Belém funciona como um contraste para
para o engrandecimento que o nome dele vai receber de todas as nações. Assim como a humilhação da cruz é também o caminho para o nome dele ser exaltado. E ele se assentar à direita da majestade nas alturas. Jesus é tanto um cordeiro quanto um leão. O contraste faz parte da vida dele, de todos aqueles que seguem o Senhor. Deus controla toda a história. É por isso que ele pode fazer o filho dele nascer onde ele quiser. Ele quer que nasça em Belém, porque ele prometeu que ele ia nascer em Belém. Ele quer que ele seja da família de Davi, porque ele prometeu que ia ser da família de Davi. E, terceiro, Deus quer que o grande rei Jesus nasça na cidade de Belém, por um motivo muito importante. Belém é pequena, ignorada e desprezada. E esse é um padrão que Deus demonstra na Bíblia o tempo todo. O tempo todo. Deus engrandece o nome dele através dos que são pequenos. Deus encontra força na fraqueza humana. Deus exalta o nome dele através dos humilhados. Olha para a nação de Israel. Olha como começou a nação de Israel. Deus pega um homem que participava de uma família pagã, adorava outros deuses, chama esse homem e quando ele tem 99 anos, força nenhuma, incapaz de fazer qualquer coisa, Deus pega esse homem junto com outra mulher de 90 anos, ele cria uma nação. Ele fala que vai multiplicar essa nação mais do que as estrelas do céu. Por que ele faz isso? Tem um motivo. Deus ama glorificar o nome dele através da fraqueza humana. Você continua na história e você vê Raquel e Lia. Raquel é linda. Os olhos dela brilham. Jacó ama Raquel. Mas tem uma mulher desprezada chamada Lia. Os olhos de Lia não são igual aos olhos de Raquel. E o que Deus faz? Deus faz Judá nascer da desprezada Lia. Por quê? Deus está mostrando um padrão. Olha agora o chamado de Davi. Deus chama o profeta Samuel, vai lá para a família de Jessé. Saul não é mais o rei que eu quero, agora eu quero um outro rei. Samuel chega lá, em frente a Jessé, ele começa a chamar os filhos dele, e chega o primeiro, forte, alto. Samuel pensa, esse é o novo rei, vai substituir Saul. Deus fala, não é esse. Então vem o segundo filho, também importante. Deus fala, não. Terceiro, não. Quarto, não. Quinto, não. Sexto, não. Vem o sétimo, último filho. Deus fala, não é nenhum desses. Samuel pergunta, Jessé, acabaram seus filhos? Não acabou ainda. Tem mais um moço que está ali pastoreando as ovelhas. Chama ele. É ele que vai ser ungido, o novo rei. Por que Deus age dessa forma? Por quê? Deus explica. 1 Samuel 16, 7. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Nas palavras do apóstolo Paulo, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Por quê? Por que Deus age assim o tempo todo? Por quê? Ele explica. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ele quer que a glória vai toda para ele. E quando ele age em meio à fraqueza, fica muito claro da onde que vem a força e o poder. Não vem do homem, vem do Deus forte e poderoso. Esse padrão fica claro no nascimento de Jesus e no nascimento espiritual também, daqueles que seguem a Cristo. Então eu queria lembrar você, pecador, que há esperança para você. Esperança. Porque Deus salva os insalváveis. Ele ama
os não amáveis. Ele cura os incuráveis. Ele ama fazer isso, porque assim fica claro quem que deve ser glorificado. O Senhor Jesus é um rei humilde na terra, mas pelo céu ele é exaltado. Primeiro contraste. Segundo contraste, o rei Jesus é perseguido, mas ele é protegido. Perseguido por Herodes, protegido por Deus. Depois que Herodes fica sabendo da profecia de Miqueias, olha o versículo 7. Ele convoca os magos para uma reunião secreta para saber onde que esse menino está. E versículo 8, ele envia os magos até Belém. E ele diz para eles, vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avise-me. Olha a razão que ele dá. Para eu também ir adorá-lo. É mentira! Mentira! Ele não quer adorar. Ele não quer ir para adorá-lo. Ele quer ir para matá-lo. Como vai ficar claro no restante do capítulo 2. Ele quer matar o Senhor Jesus. Mas existe uma diferença enorme. Herodes é só um homem. E Deus é Deus. Então os planos de Herodes vão ser frustrados e os planos de Deus vão ser cumpridos. Deus vai fazer o que for necessário para proteger o Salvador que ele enviou no mundo, para que ele possa sim morrer pelos nossos pecados. Então o que ele faz? Ele intervém na história através de um sonho. De novo um sonho, no versículo 12. Versículo 12. Tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Então, assim como Deus falou um pouquinho antes para José, através de um sonho, para ele não continuar no caminho do divórcio, aqui em um sonho, também avisa os magos, não continuem pelo caminho e voltem para Herodes, porque Jesus precisa morrer, mas não é agora. Ainda não chegou a hora e também não é dessa maneira em que ele vai morrer. Ele precisa cumprir ainda várias profecias que o Senhor deu e aí sim ele vai conquistar a nossa salvação na cruz. Nem Herodes, nenhum rei desse mundo pode impedir o rei Jesus de resgatar a sua noiva. Então, esse é o segundo contraste. O rei Jesus é humilde, mas ele é exaltado. O rei Jesus está sendo perseguido, ao mesmo tempo protegido. E os próximos dois contrastes estão relacionados à resposta que é dada a esse rei da glória. Duas respostas opostas. Eu quero ver com vocês primeiro a resposta dos sacerdotes de Jerusalém, que não deve ser a nossa resposta, e a resposta dos magos do Oriente. Então, primeira resposta e contraste. Ele é conhecido pelos sacerdotes, mas ele é ignorado, conhecido, mas ignorado. Olha o versículo 2, os magos chegam em Jerusalém e eles perguntam onde é que está o rei dos judeus, esse recém-nascido. Eles viram a estrela no Oriente e eles vieram adorá-lo. O versículo 3 fala que ao ouvir isso o rei Herodes ficou alarmado. É um estado de agitação espiritual e mental que deixou Herodes confuso. Por quê? Porque Herodes é um homem paranoico. Ele é cruel. Existem documentos da época que registraram que Herodes matou a esposa dele, matou até os filhos dele, matou tios, matou quem ele achava que ameaçava o trono dele. Um homem cruel, mau. E agora esse rei está ameaçando o trono dele. Então, o que ele faz? Ele convoca duas classes de líderes religiosos. Olha o versículo 4. Duas classes. Ele convoca os principais sacerdotes, o primeiro grupo. Quem são os principais sacerdotes? Eles ficam no templo e eles são responsáveis pelas atividades que acontecem ali no templo. E a segunda classe, o versículo 4, ele fala dos escribas. Os escribas não só copiavam a Bíblia, eles faziam mais do que isso. Nesse ponto da história, eles se tornaram os intérpretes oficiais da Bíblia.
Eles são os professores da Bíblia da época. Eles ensinam o Antigo Testamento ao povo de Israel. Então, esses dois grupos, isso é muito importante, esses dois grupos conheciam o Antigo Testamento de trás para frente e de frente para trás. A vida de um judeu, a gente precisa lembrar, a vida de um judeu gira em torno do templo e do Antigo Testamento. O tempo todo, sem parar. Manhã, tarde e noite. É recitando a Bíblia, é memorizando 7 dias por semana. A vida deles gira em torno do templo e das Escrituras. E esses dois grupos são quem mais conhecem a Bíblia. Quando Herodes pergunta para eles, aonde que tinha que nascer o rei dos judeus? Essa pergunta para eles é fácil. Não é difícil, eles sabem. Na hora eles falam, Belém da Judeia. Por causa da profecia de Miqueias. Eles sabem disso. Agora, olha para o texto e vê o que eles fazem. O que eles fazem? Eles ficam sabendo dessa profecia, tem esse evento de uma estrela no céu, alguma coisa acontecendo em Belém, eles estão em Jerusalém, e o que eles fazem? Eles não fazem nada. Eles não fazem nada. Para onde que eles vão? Eles não vão para lugar nenhum. O rei está diante deles, ali 8 quilômetros, e eles não fazem nada. Eles conhecem a profecia, eles conhecem verdades sobre o rei, mas eles ignoram o rei que está ali diante deles. Os magos saíram do Oriente, Pérsia, Babilônia, algum lugar. Eles viajaram pelo menos 1.300 quilômetros. 2 meses viajando, perigo, quase morrendo, para conhecer o Rei Jesus. E quem mais conhece a Bíblia está do lado. E não caminham 2 horas para adorar o Rei. Pagãos do Oriente viajam 2 meses e os religiosos da época não querem dar 2 passos. Que contraste terrível. O Rei da Glória faz uma viagem infinita do céu à terra. E os religiosos não querem andar meia dúzia de passos para conhecer o Salvador. Esse é o terrível estado natural e espiritual do ser humano. E o que Mateus está fazendo aqui também, ele está preparando a gente para o que vai acontecer ao longo de todo o Evangelho. O que está acontecendo aqui no nascimento é o que vai levar Jesus à morte. É por isso que ele está mostrando já para a gente isso. Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Eu leio essa passagem e me dá um frio na espinha. Eu fico com medo, parece um fantasma essa história. Eu não quero que isso aconteça comigo. E nem com vocês. É possível conhecer a Bíblia e não conhecer o Deus da Bíblia. É possível alguém explicar o Evangelho sem conhecer o Salvador do Evangelho? É possível. Milhares de pessoas batizadas, elas vão morrer, elas vão para o inferno, porque elas conhecem a Bíblia, mas ignoram o Rei da Bíblia. E o meu coração fica pesado com essa realidade. Senhor, eu não quero ser assim. Eu quero conhecer a Bíblia, porque eu quero conhecer mais o Senhor, viver mais prostrado, coração mais sensível para o pecado, mais amor, menos orgulho e mais humildade. Espírito Santo, faz isso. É possível conhecer a Bíblia e ignorar o Salvador da Bíblia. É o que está acontecendo aqui. Praticar atividade religiosa e se prostrar com alegria diante do Rei, uma vida de alegria e obediência são 2 coisas diferentes, muito diferentes.
O Senhor tem misericórdia de cada um de nós, nos dê olhos para ver a majestade do Rei Jesus. O Senhor Jesus disse, João 5,39, vocês examinam as Escrituras, Jesus, falando para os religiosos da época, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Olha o estado natural do ser humano. Eles não querem. É assim que a gente nasce, a gente não quer. O Rei da Glória diante de nós aqui, a gente não quer. Porque a gente ama mais as trevas do que a luz. É a explicação que Jesus dá. É possível conhecer profecias sobre Jesus e não amar o Jesus das profecias. É o que Jesus está dizendo com essas palavras, é o que Mateus está contando com essa história. Essa é a primeira resposta, Senhor, que não seja a nossa resposta nunca. Conhecer o Rei e ignorar. Não, tem uma resposta melhor. Tem uma resposta melhor que essa. E quem vai dar o exemplo para a gente não são os religiosos da época. São os pagãos. Os magos. Olha o quarto contraste. Antes ele era desconhecido por eles, mas agora ele é adorado. Essa é a resposta dos magos do Oriente. Quem são os magos do Oriente? Esses magos eram especialistas em desvendar mistérios, ler o céu, meio que astrólogos. Eles liam sonhos e assim por diante. Como é que a gente sabe disso? Porque essa é a mesma palavra que Daniel usa lá no capítulo 2 para falar dos sábios que o rei convoca para descobrir o que está acontecendo. E lá em Daniel, esses magos são colocados em contraste com a fidelidade dos judeus. Daniel e seus amigos. Então os magos são um exemplo de infidelidade e os judeus são um exemplo de fidelidade. Mas o que acontece aqui é o contrário. Deus inverte a história. Aqui o Senhor faz os cegos, que são os magos, verem, e o Senhor faz aqueles que acham que enxergam, que são os religiosos, faz eles cegos. E não deixa eles verem. A glória refulgente do Senhor Jesus está do lado deles. Senhor, cega eles. A graça, o mistério da graça. Veio para o que era seu, judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, todos os gentios, os magos, pagãos, todos que o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha essa frase. Você ganha o poder de ser feito filho de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então os magos, depois de falar com Herodes, agora eles vão para Belém. E Herodes não acompanha os magos. E os sacerdotes também não acompanham os magos. E os escribas também não acompanham os magos. Mas os magos não vão sozinhos. Olha o versículo 9. Eles não vão sozinhos. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram e... Olha quem acompanha eles. Eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles. Até que chegando, parou sobre onde o menino estava. Tem várias teorias para explicar. As pessoas escrevem páginas e páginas para explicar o que é essa estrela que se move no céu. É o cometa Halley. É uma conjunção de planetas que se juntam. O que é? É uma supernova, estrela que explode. O que está acontecendo aqui? Eles querem explicar. O que acontece? Eu entendo isso. Perda de tempo. Perda de tempo. Eles querem explicar o que é humanamente inexplicável. Eles querem usar fenômenos naturais para explicar o que é sobrenatural. Uma estrela que anda e para. Olha o final do versículo 9. Ela para certinho aonde o rei está. Isso não é natural. Não tem como vocês explicarem, cientistas. Você tem que usar Deus para explicar o que está acontecendo aqui. Tem uma explicação. A gente vai ver. Por que essa estrela está fazendo isso? Não foi a primeira vez que Deus usou alguma coisa no céu para guiar o seu povo. Não foi a primeira vez. Vocês lembram? No deserto. Deus usou uma nuvem durante o dia e fogo
durante a noite. Deus usou aqui então uma estrela para guiar magos gentios também em direção à sua presença. Deus já fez isso antes. Deus quer, desejo dele, ele quer atrair todas as nações para adorar o Filho dele. Então ele vai fazer o que for necessário. Estrela, ele cria uma estrela nova, coloca pessoas na sua vida no lugar certo, na hora certa, para que você possa também ir até a presença do Senhor. O que essa estrela está fazendo aqui na história? A gente tem que voltar 1500 anos antes, lá no livro de Números. Balaque contratou um profeta, também gentio, também pagão, igual os magos, contratou ele para amaldiçoar o povo de Israel. Vocês lembram? E toda vez que ele abre a boca para amaldiçoar, o que acontece? Ele abençoa, porque Deus controla a língua de profetas pagãos. Esse é o tamanho da soberania do nosso Deus. E teve uma hora que Balaão, esse profeta pagão, falou o seguinte. Olha o que ele diz. Números 24, 17. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Olha essa profecia, olha o que ele está fazendo. Está dizendo que a estrela está associada com o cetro, um rei, e ela vai subir em direção de Jacó. E agora o que Deus faz? Deus coloca uma estrela em cima daquele que tem o cetro na mão. Isso não é coincidência. Isso é o quê? Providência. Deus colocou aquela estrela para mostrar, é Ele. É o governante que eu prometi, é o rei, pastor, que vai cuidar de vocês e proteger vocês. Deus cria todas as estrelas, Ele chama cada uma pelo nome. Qual que é a dificuldade para Ele criar uma estrela nova, guiar magos pagãos, depois faz essa estrela se apagar? Ele faz o que Ele quiser. Ele é Deus. E agora a gente chega na parte central dessa história. Até agora foi só aquecimento. Agora a gente chegou aonde o brilho é mais forte. O ponto central dessa história é o encontro dos magos do Oriente com o rei em Belém. Olha o versículo 10. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. E tem gente que lê isso e fica na dúvida se esses magos realmente adoraram o Senhor ou não. Foi de coração ou não foi de coração? Vou mostrar para vocês, eu entendo que Mateus dá evidências que esses magos pagãos saíram das trevas e foram para a luz do Senhor Jesus. O primeiro argumento é que Maria está com Jesus. Jesus aqui devia ter entre 1 e 2 anos. E Jesus está ali com Maria, com a mãe. E eles chegam lá com a mãe e o filho. E quem que eles adoram? Olha o versículo 11. Eles entram na casa, viram o menino com a Maria e prostrando-se, adoraram só o menino. Ela é igual a nós. Ele não. Ele é diferente. Ele a gente adora. Meu segundo argumento. Olha o versículo 10. Olha a reação desses magos quando eles chegam aonde a estrela está e aponta para o rei. Versículo 10 fala: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Mateus podia muito bem ter falado: eles se alegraram. E você ia ficar na dúvida. Ou eles se alegraram com júbilo. E você podia ficar com dúvida. Ou eles se alegraram, grande júbilo. E você começa a ficar mais convencido. Mateus juntou 4 palavras seguidas. Eles se alegraram com alegria grande, extrema, intensa. O que Herodes ficou alarmado com medo de perder o trono, aqui os magos experimentaram uma alegria intensa. Isso aqui não é normal, não é natural. É o Espírito Santo, uma alegria diante de quem
eles estão. E minha terceira razão para dizer que o Senhor converteu esses magos é o Antigo Testamento. Assim como a estrela de Belém é o cumprimento, lá de Números 24:17, esses magos vindo de outras nações e dando presentes para o rei, isso também é o cumprimento de passagens do Antigo Testamento. Mateus sabe disso, ele escreve para a gente, pessoas que estão imersas no Antigo Testamento. Então, eu vou ler para vocês 2 passagens e ver se vocês acham que elas se parecem familiar para o que está acontecendo aqui em Mateus 2. Então, ouça. Vou ler um Salmo de Salomão, tá bom? Filho de Davi. Salmo de Salomão, 72. Olha o que ele fala. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto. Olha isso, curvem-se diante dele os habitantes do deserto. Que os reis de Sabá e Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem diante dele. Todas as nações o sirvam. E olha como continua o mesmo salmo. E vê se essa descrição desse que os reis estão vindo de outras nações e dando presente, vê se a descrição desse rei se encaixa com alguém que você conhece. Porque ele livra os necessitados que pedem socorro. E também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados e salva a alma daqueles que precisam de auxílio. De quem que ele está falando? Deixa eu ler mais o trechinho seguinte. Salomão continua e diz: viva o rei, e que lhe deem ouro de Sabá. Parece familiar com Mateus 2? Quero ler só mais uma, agora Isaías. Olha Isaías profetizando sobre um futuro glorioso que espera o povo de Deus. Olha o que Isaías diz. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Os seus filhos chegam de longe, como o Oriente, por exemplo, e suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria, o seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar. Olha agora o que o texto diz. E as riquezas das nações serão trazidas a você. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Parece familiar com o que está acontecendo em Mateus 2? Não. Reis ou pessoas importantes vindo de outras nações, trazendo presentes para esse que é o Rei Salvador e se prostrando diante dele. Então, o meu terceiro e último argumento para entender a conversão desses magos é que o contexto aqui, tanto do Salmo de Salomão quanto de Isaías, é de salvação, alegria e adoração. O mais natural é entender esses magos experimentando a mesma coisa, o cumprimento dessas passagens. Agora, quantos magos eram? É bem popular a ideia de que eram 3 magos, não é isso? E parece até que os magos têm nomes. Olha o texto, quantos magos eram? O que o texto diz? Ele não diz, o texto não fala quantos magos eram, a gente não sabe quantos eram, mas os presentes eram 3. E esses presentes são importantes, porque eles trazem símbolos importantes. Mesmo que os magos não soubessem, esses presentes continuam carregando um significado importante. Primeiro, o ouro. O ouro na Bíblia representa realeza. Realeza. O incenso representa a presença de Deus. O incenso era usado no templo. E, por último, a mirra era usada também no sepultamento de pessoas. Uma especiaria que era usada em sepultamento. Agora, você junta ouro, incenso e mirra. E o que você tem? Você tem um rei
ouro, que traz a presença de Deus, o incenso, através da sua morte, mirra, sepultamento. Se os magos sabiam disso ou não, não tem como a gente saber. Mas é claro que o Senhor está usando até os presentes desses magos para falar: é Ele, Cristo, Salvador, o pastor, o Rei divino que morre para nos salvar. Então, duas respostas opostas ao rei. A primeira resposta de Herodes e do sacerdote, resposta dos judeus, é que eles conhecem a Bíblia, mas vivem como se Jesus não tivesse vindo. E a segunda resposta dos magos pagãos é que antes eles não conheciam, mas agora eles vivem como se não existisse nada mais importante do que o Rei Jesus. E o que Mateus está perguntando para cada um de nós é: qual que é a sua resposta? Em que grupo que você está? Dos adoradores do Rei ou dos ignoradores do Rei? É isso que Mateus está colocando diante de nós. Qual que é a nossa resposta? E você pode experimentar a alegria dos magos. Você pode. Vai ser uma luta contra o pecado, mas você pode, mesmo na sua luta, experimentar essa alegria grande, intensa, com júbilo. E a razão por que você pode responder com essa alegria é porque Deus respondeu também à nossa miséria. Ele respondeu à nossa miséria com misericórdia. Deus faz o que é necessário para Ele salvar aqueles que Ele escolheu amar. Ele faz o que é necessário. Se precisar, Ele cria uma estrela e faz magos pagãos, astrólogos, viajarem 1.300 quilômetros para que eles possam se prostrar aos pés do rei e experimentar essa alegria. Se precisar, Ele faz. Se precisar, Ele faz a terra parar. Ele fez isso com Josué, para mostrar que Ele vai salvar o seu povo. Eu estou com vocês, eu vou salvar vocês, eu vou fazer vocês perseverarem até o fim. Ele move qualquer coisa no universo para cumprir o seu plano de trazer glória, salvando o seu povo, através do seu Filho. Deus faz o que for necessário. E se precisar morrer numa cruz romana, sendo amaldiçoado pelo próprio Deus, Ele faz também. Que foi o que Ele fez para nos resgatar. Esse foi o custo para que a gente pudesse se tornar adoradores do Rei Jesus. E não é isso que Ele fez com você? Você que está em Cristo, não foi isso que o bom pastor fez com você? Guiou a sua vida e trouxe você para o lugar certo, para ouvir a mensagem certa, através da pessoa que Ele escolheu, para que você também possa ser um adorador, uma adoradora do Rei Jesus. Eu queria lembrar todos vocês aqui, eu não sei aonde que está o seu coração em relação ao Senhor. Eu não sei se está na Babilônia ou na Pérsia, ou se você está em Belém. Mas eu quero dizer para você que você pode se aproximar desse Rei. Você que está longe, você pode se aproximar. Foi para isso que Ele veio. Ele veio para que pecadores se aproximem dEle. Você confessa seus pecados para Ele. Você crê que Ele é o Rei prometido, conhecido desde a eternidade e que se manifestou no tempo, na plenitude do tempo. E Ele transforma o seu coração num coração cheio de alegria. Os raios da graça dEle derretem a sua culpa. São raios tão poderosos que eles são capazes de derreter toda a sua culpa do pecado. E Ele aquece o seu coração com esses raios, para que você se
prostre com alegria para obedecer. Esse que é o Rei dos judeus e o Rei das nações. Não existe lugar melhor no mundo do que viver prostrado aos pés desse Rei. O ser humano nunca é mais exaltado quando ele está humilhado aos pés desse Rei. Você nunca é mais cheio quando você está vazio de si mesmo. E você só tem olhos para Ele. É para isso que o Senhor nos criou. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa dele, Ele promete que você ganha a sua vida. Você ganha. Quando você entrega todo o seu ouro, e todo o seu incenso, toda a sua mirra, tudo que você tem, você abre o seu coração, entrega tudo que você tem. O Senhor Jesus fala, aí é nesse momento que você mais vive. E se tem alguma coisa que você está segurando com medo, não, eu não posso entregar isso para o Rei, porque se eu entregar isso, eu não sei o que vai acontecer. Eu quero dizer para você que o que está na sua mão é muito inseguro. Você não sabe o que fazer e como fazer e o que vai acontecer. A coisa mais segura que tem é você ir até Ele e entregar toda a sua vida a esse Rei. Que mistério é a graça. É mistério. Os religiosos de Jerusalém, cegos, ignorando o Rei. E pagãos, magos pagãos da Babilônia ou da Pérsia, cheios de alegria, prostrados aos olhos do Rei da Glória. A graça é um mistério. Esse capítulo é cheio de contrastes. E eu quero terminar também com uma oração que eu li há poucos dias, que é cheia de sabedoria e contrastes também, porque o nosso Senhor, Ele também é cheio de contrastes. Ele é humilhado, mas exaltado, Ele é um cordeiro, Ele é um leão, mas a vida daqueles que seguem Ele também é uma vida cheia de contrastes. Eu quero ler para você essa oração, é chamada O Vale da Visão. É a primeira oração num livro que se chama O Vale da Visão, uma coletânea de orações. Olha quanta sabedoria espiritual nessa oração, eu espero que seja a nossa também. Ele começa, ele diz, Senhor, alto e santo, manso e humilde, que eu aprenda por paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para o alto. Que ser humilhado é ser exaltado. Que o coração quebrantado é o coração curado. Que o espírito contrito é o espírito alegre. Que a alma arrependida é a alma vitoriosa. Que não ter nada é possuir tudo. Que suportar a cruz é colocar a coroa. Que dar é receber. E que o vale é o lugar da visão. Olha o que ele está dizendo. Que eu encontre a tua luz na minha escuridão. E a tua vida na minha morte. E a tua alegria na minha tristeza. E a tua graça no meu pecado. As tuas riquezas na minha pobreza. E a tua glória no meu vale. O ser humano nunca é mais feliz e exaltado e está no seu estado glorioso quando ele está mais humilhado aos pés do Rei Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Rei exaltado, a gente quer pedir que o Senhor nos dê essa alegria da gente ter o nosso espírito humilhado, quebrantado diante do Senhor. Que a gente se lembre que não existe lugar melhor do que estar aos pés daquele que é e que era e que há de vir e que reina para sempre. Senhor, não deixe a gente se afastar
da tua cruz, do único lugar nesse mundo em que a gente está seguro. Senhor, nosso bom pastor, apacenta o teu povo, nos guia pelas veredas da justiça, nos alimenta com os pastos verdejantes da tua palavra, nos ajuda a seguir a luz das Escrituras para que a gente possa ver a glória do teu Filho. A gente pede tudo isso, Senhor, para o bem do teu próprio povo, no nome do nosso Rei. Amém.